Aplauda o mais forte que você puder. Aplauda o mais alto que você puder. É para o Senhor. Fala assim: glória a Deus. Acho que pode ser melhor. Glória a Deus. Meu Deus, agora o inferno estremeceu, hein? Amém. Você pode sentar no seu lugar, querido. Hoje nós estamos na nossa segunda terça-feira, neste período de oração, de clamor, de unção sobre as nossas vidas. Semana passada nós fomos ministrados sobre a unção de consagração. Saímos daqui com essa expectativa, de que estávamos com a nossa vida consagrada, separada. O Senhor nos separou, nos consagrou para algo específico que Ele estaria nos destinando. E hoje a unção é de cura. E desde o início, desde o começo, eu creio que desde quando você estava lá na sua casa se preparando para vir para cá, o Senhor já estava trabalhando na sua vida. E eu creio que até o final nós seremos curados para a honra e glória do Senhor. Com muita alegria, nessa noite nós estamos recebendo o pastor Paulo Torres. Quero chamar o pastor Paulo Torres para vir aqui à frente. Igreja Nova Vida e Aparecida, marido da pastora Ivana Torres. Quem lembra da pastora Ivana Torres? Aê! A pastora Ivana Torres já esteve com a gente, um culto abençoado aqui de mulheres, ministrando uma palavra poderosa. E hoje então, o pastor Paulo aceitou o convite de estar aqui conosco, ministrando a palavra de Deus. Uma pessoa que muitos de nós já conhecemos ali o seu trabalho em Aparecida, uma igreja que tem crescido. Ele diz que está numa construção lá abençoada, sinal que a igreja está crescendo. Louvado seja o Senhor por isso. E uma coisa eu tenho certeza, pessoal, lá no céu não vai ter a placa dos metodistas, lá no céu não teremos o apartamento dos irmãos lá da Igreja Nova Vida. Não, lá no céu será o povo de Deus diante do Cordeiro, louvando e declarando santo, santo, santo para todo sempre. Por isso nós precisamos aprender que quando nós andamos juntos, unidos como corpo de Cristo, o nome do Senhor é glorificado. Então, feche os seus olhos, vamos orar pela vida do pastor Paulo, nos preparando para a mensagem dessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu servo, por ele ter aceitado o convite para estar conosco nessa noite, ministrando essa palavra de cura, essa palavra, Senhor, de unção sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe o seu ministério, abençoe a sua caminhada ali em Aparecida, a igreja que o Senhor colocou nas suas mãos para pastorear, junto com ele toda a sua casa, toda a sua família. Que, ó Deus, nessa noite ele possa ser um instrumento nas tuas mãos, e que nós possamos estar abertos para ouvir, receber essa palavra e a cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Pastor Silvio, eu conheci lá na Faculdade Metodista, quando eu passei por lá, e é uma alegria muito grande. Já conheço muito dos irmãos aqui, vocês conhecem muito bem a minha esposa, a Ivana. Ela é bastante conhecida já dessa igreja, já ministrou várias vezes, e eu a primeira vez, Espero que não se decepcione comigo, porque ela com certeza é melhor do que eu. Vem aqui na frente, vem aqui, com certeza, ela é uma maravilha de mulher. Minha esposa há 34 anos e 3 meses. Então ela é a flor que o Senhor plantou no meu jardim. Essa é a minha alegria de viver. Amém? Minha esposa amada. Temos 5 netos, 5 netos. E ela é uma garota que eu conheci pequenininha na escola. E o Senhor desenrolou as nossas vidas. Eu tinha um propósito. E eu falava com Deus: Senhor, eu quero casar com essa moça, mas eu quero também ser pastor. E Deus sabia disso. E quando eu fui... Não, eu gostei de ficar aqui. E quando eu pedi a Ivana em namoro, eu disse para ela: olha, eu quero casar com você. Eu não falei de namoro, eu falei: eu quero casar com você. Ela tinha 14, 15 anos na época. E disse mais: e eu vou ser pastor. E se quiser casar comigo, vai ser mulher de pastor.
E eu também não sabia muito bem como seria o desenrolar da história, mas algo que Deus já tinha colocado no meu coração. E pela infinda misericórdia e graça do Pai, nós estamos aqui, servindo ao Senhor em Aparecida. Sou pastor há 22 anos naquele lugar. Temos desenvolvido um trabalho muito bom e o Senhor tem nos abençoado. Toda a honra e toda a glória sempre será dele, por tudo que ele tem feito. Amém? E eu quero poder receber o pastor Silvio com a esposa lá, tá bom? Para também nos alegrar. Vou convidá-los para pregar, ministrar a palavra em nossa igreja, tá bom? E quero poder também ajudar o pastor Silvio aqui no trabalho dos adolescentes e jovens. Olha o ministério que o Senhor me deu, e eu trabalho bastante com adolescentes e jovens lá na igreja, e nós temos uma garotada lá que vocês não imaginam a quantidade. E Deus tem mandado a cada dia, sabe? E eu disse, pastor Silvio, o problema é que tem que ter a linguagem deles. A linguagem deles é um pouco descolada, né? Nós já temos cabelo branco, temos que aprender isso, né? Mas o céu é para todos. E Deus tem uma turminha muito boa aí que Ele vai salvar. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo grande privilégio, Senhor, de pregar a Tua palavra. Aqui nós estamos com o coração alegre, Senhor, por fazer parte desta igreja viva, Senhor. Nós sentimos parte dessa casa, uma igreja linda, uma igreja avivada, poderosa, e todos aqui, ó Deus, têm o desejo grandioso de morar no céu. Sê conosco, Pai, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 22. Há poucos dias atrás, eu preguei na nossa igreja, num culto que nós temos de quinta-feira, uma vez por mês, de casais. E eu usei esta palavra aqui no culto de casais. E achei muito apropriada aqui, haja visto que uma igreja que tem um público bem maduro aqui, a maioria casados, com certeza. E eu quero falar um pouquinho para você sobre a cura que tem que acontecer lá na sua caverna. Como está a sua caverna? Como está a sua casa? Nesse texto que nós vamos ler, fala exatamente sobre isso. Davi, como todos nós conhecemos muito bem, teve grandes lutas na sua vida, muitas batalhas, e nesse período, é um período que Davi resolveu se esconder. Talvez alguns aqui estão escondidos, como em uma caverna. A caverna da enfermidade, a caverna da crise social, a caverna da crise financeira, sabe, opressão por todos os lados. Mas, meu amado, até dentro da caverna, nós encontramos um lugarzinho de conforto para sentar. Sabe quando você está... Eu já fui pescar várias vezes em alto mar e gosto de fazer isso, né? Então, chega um momento da noite que estava muito cansado, eu procurava um lugar gostoso para sentar e descansar, às vezes para deitar. Eu imagino que dentro de uma caverna não é diferente. Sabe, um lugarzinho de conforto? E ali Davi se sentou para falar com Deus. E o que foi que ele falou? Vamos ler na palavra? 1 Samuel 22, a partir do verso 1. Davi esconde-se na caverna de Adulão, a epígrafe do texto. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ele foi-se. E foi-se Davi a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa ficar aqui a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. A minha família, deixa a minha família aqui, esconde a minha família, porque eu preciso voltar e esperar Deus falar comigo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua igreja, Senhor, e sabemos a seriedade que é pregar a Tua palavra.
Portanto, Pai, fale aos corações dos teus filhos agora, Senhor, e que o Senhor possa hoje ministrar a cura, Senhor, para cada um de nós, que possamos sair daqui curados, libertos, transformados pelo teu poder. Nós te pedimos no nome santo e bom do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós precisamos esquecer das coisas passadas. Esquecer das coisas passadas. Paulo fala isso lá em Filipenses 3,13. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você sabe que o passado, ele tem o poder de estagnar o seu avanço. O passado, ele atrapalha o seu presente e ofusca o seu futuro. Algumas pessoas estão doentes por viver do seu passado. O passado, ele é um vilão na nossa vida, na vida do cristão. Quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos as coisas do passado, esquecendo as coisas que para trás ficam. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Nós precisamos viver em novidade de vida, e não somente em palavra, mas em ação. Ter conduta de cristão, ter coragem de cristão, avançar como cristão, andar como cristão, proceder como cristão, viver como um cristão, dizimar e ofertar como cristão, amar como cristão. O Senhor, ele tem cobrado isso da igreja nos últimos dias, porque hoje as coisas ficaram muito fáceis. Eu sou do tempo que 45 anos atrás as igrejas tinham muito mais dificuldade. Eu fui tomar banho de chuveiro com 15 anos de idade. As crianças nascem, tem banheiro no seu quarto. O bebê recém-nascido tem chuveiro exclusivo. Na porta da minha igreja, a Igreja Batista, lá em São Paulo, onde eu servi Jesus, onde eu me casei, na Igreja Batista, tinha um monte de bicicleta na porta da igreja. Eu não vi nenhuma bicicleta quando eu cheguei aqui. Talvez tenha, mas eu não vi. Os carros estão na porta. Todos estão perfumados, cheirosos, tomaram um banho para vir para a igreja. Nós não temos do que reclamar. E muitas vezes a nossa murmuração atrasa a nossa bênção. A nossa murmuração atrasa aquilo que Deus quer fazer. Uma igreja linda desse jeito era para estar abarrotada as galerias para ouvir a palavra do Senhor. E eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de gente que tem aqui. Mas tinha que ter mais. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito e discerne o pensamento do homem. Essa é a palavra do Senhor. A palavra é viva. A história de Davi foi uma história um tanto difícil. Ele era ungido rei, mas ele vivia como um fugitivo. Tem alguns que têm a bênção de Deus, mas vivem em uma caverna. Talvez seja a sua situação hoje. Pastor, eu estou como em uma caverna. Aonde eu vou parece que eu estou aprisionado. Em casa não deu certo, no trabalho não deu certo, na família não deu certo. Tem alguma coisa errada? Ei, espera um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como servir a Deus e passar por esse mundo sem morar dentro de uma caverna. E muitas vezes nós estamos dentro dela. Isso não significa que é para sempre. É um período. O deserto, ele é passageiro na nossa vida. Eu não sei a sua enfermidade, o seu problema, a sua luta hoje. Mas a luta de Davi, eu li na Bíblia que era perseguição. O rei perseguia Davi, queria matar Davi. E Davi então resolveu se esconder. Ele foi para uma caverna. E dentro daquela caverna, quando ele menos espera, começa a chegar uma multidão. Meu amado, quem é chamado não fica só. Você sempre vai ter alguém do seu lado. Seja ele doente, aflito, apertado, endividado, arruinado, quebrado, Deus não vai te deixar só. Não fique só, isolado. A Bíblia diz nos Salmos que quem se isola busca os seus próprios interesses. O cristão não pode ficar só. Não pode sofrer só. Também não pode ser abençoado só. Quando for abençoado, lembra de alguém. Quando estiver sofrendo, lembra de alguém. Nós precisamos lembrar de alguém. Deus mandou para Davi nessa caverna uma multidão. Diz a palavra que 400 homens ali se ajuntaram. E olha a qualidade dos homens que se ajuntou a Davi. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? E ajuntou-se todos os homens que achavam em aperto,
homens endividados e todo homem de espírito desgostoso. O camarada estava na pior, fugindo, entrou numa caverna. Quem é que Deus mandou para ele? Gente pior do que ele. Você já teve essa impressão que quando você está ruim, aparece alguém pior que você? É porque Deus quer te usar, meu amado. E é nas aflições de Cristo que nós somos curados. E nós curamos os outros com a cura que nós recebemos. Nós curamos com a cura que nós recebemos. Assim é a vida do pastor também. Muitas vezes o pastor deve vir para a igreja até chorando, aflito. Tem gente falando mal da igreja, falando mal dele, detonando a família. Gente, eu sou pastor há um bocadinho de tempo já. E eu já estou com vontade de pendurar a chuteira daqui a pouquinho, sabe? Não vai demorar muito não. Mas, quando os meus filhos eram pequenos, eu sofri por causa dos meus filhos. Porque era o filho do pastor, porque era a filha do pastor. Eles estavam adolescentes. Os meus filhos sempre cantaram, tocaram, sempre estiveram envolvidos com as coisas da igreja. Meu filho é músico, hoje é pastor de jovens na nossa igreja. A minha filha também serve a Cristo. Mas tiveram dificuldades porque é a família do pastor. Então preste bem atenção, a família do crente também vai ser bombardeada lá fora. Porque você é crente, você não pode fazer, você não pode ter, você não pode possuir. Mas a Bíblia nos ensina que o tempo de caverna é um período aonde Deus fala. Deixa eu mostrar para você, olha, endividados, homens quebrados, homens em apertos, desgostosos. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe daqueles 400 homens. E aí, saiu Davi daquele lugar, daquela caverna, e levou a sua família, e deixou na terra dos Moabitas, e voltou para a caverna. E o que está aqui no versículo 3, na parte B, eu quero voltar a ler com você. Diz assim: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Você já sabe o que Deus há de fazer de você? No lugar que você está, na situação que você está, você sabe o que Deus há de fazer de você? Já descobriu isso? Deus já falou com você? Deus já, sabe... a minha vida aqui na cidade de Aparecida sempre foi bastante difícil e é até hoje. Não é fácil. Ali a obra ela é bastante, é diferente de todos os lugares. Eu já fui embora da cidade uma vez, voltei para São Paulo. Lá em São Paulo voltei para a minha antiga igreja, a Igreja Batista, onde que eu sempre congreguei. E aí eu fui ser pastor em uma favela. Fui dirigir uma congregação em uma favela, passei um período e eu pensando em meu coração, eu não volto mais para aquela cidade, a cidade de dor, cidade de dificuldade. Aí, de repente, Deus ele começa a mover as águas e Ele tira de lá o meu sustento e me faz voltar para o lugar de origem. E Deus passa então a me prosperar, abençoar a minha casa no lugar da adversidade. Talvez no lugar da adversidade é ali que Deus vai te abençoar. No lugar de luta é ali que Deus vai te abençoar. Não saia do lugar que Deus te colocou sem que antes Ele te fale. Não saia da sua igreja, não mude do seu lugar. E Hebreus fala isso, não deixando as vossas congregações, como é costume de muitos. Não deixando as vossas congregações. Igreja não é comércio. Igreja não é magazine. Igreja ela não oferece serviço. Muito pelo contrário, na igreja eu sirvo. E ele então disse, eu ficarei aqui, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. A sua casa é a sua caverna. Você já descobriu lá qual é o seu ministério na sua casa? Você é pastor na sua casa. Você, mulher, pastoreia os seus filhos na sua casa. Ali é o seu lugar de crescer. É o seu lugar de abençoar. É o seu lugar de ser abençoado. Davi, ele recebeu a unção. Mas ele recebendo a unção, não pôde exercer o seu ministério por causa da perseguição. Teve que fugir, tendo que fugir, Deus mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Deus disse para ele, olha, fique aqui Davi, eu vou trabalhar com você, tem um tempo, tudo tem um tempo, o sofrimento tem um tempo, a dor tem um tempo, a alegria tem um tempo, nós temos que nos habituar com as adversidades desta vida. Sabe quando alguém vem para a igreja e alguém promete para ele dizendo, olha, você vai ser curado?
você vai ser liberto, os seus problemas acabaram, vindo para a igreja, nada mais vai acontecer. Aí você começa a passar por alguma dificuldade, diz: mentiram para mim. Não, não mentiram para você, essa é a verdade. Paulo, ele fala assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu posso sofrer aqui, mas eu tenho a certeza de um galardão, eu tenho a certeza da vida eterna. Meu amado, a cura você já recebeu, a cura eterna você já recebeu. Nós temos uma promessa de morar no céu, e essa cura o médico não pode te dar, ninguém pode te dar, mas Jesus, ele já conquistou na cruz do Calvário. Aplauda ao Senhor. Tem algumas coisas que nós achamos que não vamos alcançar. Tem algumas coisas que nós achamos difícil. Eu vim de um lar com muita dificuldade. Meu pai, ele tinha um vício do álcool. Minha família era completamente destruída. Mas um dia meu pai entrou numa igreja. Ele recebeu uma Bíblia. Aquela Bíblia, ela é velhinha, encapada com a bandeira do Brasil. E ele passou a ler aquela Bíblia. Ele passou a amar Jesus. Chegando em casa, ele não mais chegava bêbado, mas ele chegava do trabalho, sentava na beira da cama e começava a cantar louvores. E eu aprendi pequeno. Sentava agora do lado do meu pai e ele começava a cantar: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e eu agora me alegro em sua luz. Houve uma mudança, a cura entrou. Esta cura já entrou na sua casa também. Passe a glorificar ao Senhor pela certeza de morar no céu. Passe a glorificar ao Senhor pela certeza da vida eterna. Comece a orar na sua casa, na cama do seu filho que talvez seja fora da igreja. Comece a declarar, comece a buscar, começa aonde você colocar as mãos a abençoar, porque você tem a bênção nas tuas mãos. Use a unção que você recebeu, meu amado. Você não tem que ser oprimido por causa da enfermidade. Antes você já recebeu a cura em nome de Jesus. A cura é sua. A leve e momentânea tribulação não pode tirar de nós a alegria do gozo eterno. Não pode tirar a alegria da felicidade eterna que o Senhor já prometeu. E nós temos essa certeza. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Você é um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre. Você é um milagre, você é um milagre. Deus te salvou, você vai morar no céu. Nós vamos nos encontrar lá. Haverá alegria, o choro, a tristeza vai ficar no passado. Coisas novas virão em nome de Jesus. Ah, meu amado, quando eu falo do céu eu me alegro. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Ele guardará o vosso coração, o vosso sentimento. Paulo fala em Filipenses 4, versículo 7. O Deus de paz guardará o vosso coração, o vosso sentimento, guardará a vossa mente. Ele vai te colocar em um novo e vivo caminho. No versículo 8 ele diz: e tudo que é puro, tudo que é reto, se nisso há algum louvor, se nisso há alguma glória, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe que o nosso pensamento não pode ser ocupado pelas postagens de internet. Existe uma vida fora da internet. A internet, ela tem o poder de aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Quando você vai em um restaurante, os casais estão no celular, cada um no seu. Ele aproxima quem você não conhece e te afasta de quem está próximo. E isso adoece a alma. Nós somos uma geração que corria com um carrinho de lata na mão, que brincava de esconde-esconde, de pega-pega, não é? Que brincava de pular corda, outras coisas. A simplicidade da vida. Mas com o passar do tempo nós fomos ficando reclusos dentro dos lares. E a internet, a televisão tem adoecido as pessoas. Eu fico abismado de ver o número de pessoas que seguem esses programas de televisão que não aproveitam nada. Big Brother e outras coisas aí. Nem sei se está passando. E na Record também tem porcaria. É terrível. Não tem tempo de ler a palavra. Em Hebreus 10, versículo 17, a Bíblia diz que Deus, Ele esquecerá dos nossos pecados e não lembrará mais. Deus, Ele não tem dificuldade de esquecer os meus pecados, mas sou eu quem tenho. Tem pessoa que arrasta os seus pecados todos os dias, tem dificuldade de esquecer o seu pecado. Alguém que não se perdoa, no momento que Deus já perdoou, mas ele não se perdoa, e isso adoece. Doenças psicossomáticas. Augusto Cury muito bem fala sobre o assunto. Freud explica a doença moderna que existe por falta de perdão. Quando eu não perdoo as outras pessoas e nem a mim mesmo, eu carrego um peso, uma culpa que não mais é minha, mas o Senhor levou na cruz do Calvário. Em Isaías 53, a Bíblia diz: ele era como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Mas ele foi ferido, oprimido, levado como ovelha muda para o matador. Ele não abriu a sua boca, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele era a nossa salvação, e sempre foi a nossa salvação. Nós esquecemos de Jesus e lembramos das demais coisas. Esquecemos do principal e lembramos do acessório. As outras coisas é acessório. Jesus é que importa. Quando você lê Hebreus capítulo 10, eu preguei a semana passada sobre isso. Hebreus capítulo 10 fala da importância do sangue de Jesus, que já nos libertou. Nós somos libertos, nós somos livres. E ali em Hebreus 10 mesmo ele diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando eu deixo de crer nesta palavra, eu estou em pecado. Eu tenho que aprender a reter firme a esperança que há em Cristo Jesus. Hebreus 10, 23. Retenha firme a esperança. Não perca a esperança, tenha certeza. Se hoje não deu, amanhã vai conseguir. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai ganhar almas. O que é de mais importante é ganhar almas para o reino, abençoar a sua igreja, fazer crescer o lugar que te fez crescer. Nós vivemos uma época de pessoas ingratas. Ele guardará o seu coração para que a ingratidão não te adoeça, porque a ingratidão adoece. O que você se conforma se torna a sua realidade. Algumas pessoas já se conformaram com o pecado. Eu não venço mesmo, então deixa para lá. É assim mesmo. Meu filho é assim mesmo. Meu marido é assim mesmo. Sabe, meu amado, eu acho que lá dentro da sua caverna tem que haver uma reforma.
Às vezes nós gostamos de pintar a nossa casa, arrumar a nossa casa, trocar tapete, né? Minha mulher sempre gosta de fazer isso, ela fez essa semana. Então, tem dia que se eu chegar em casa, se eu chegar e pular na cama, é perigoso cair no lugar errado. Que a cama que estava ali já não está mais ali, já saiu do lugar. Assim é a poltrona e aí por diante. Isso é bom, porque o homem gosta de mesmice, mas a mulher gosta de coisas novas, não é? E que delícia que é ter alguém que gosta de ver as coisas renovadas. E o homem é acomodado, né? Homem acomodado. Mas as mulheres gostam. Então veja bem, coisas novas, pensar em coisas novas. Não se conforme com aquilo que é ruim, mas busque melhorar sim. Mas creia que Deus, Ele pode falar com você, mesmo na situação que você está. Pastor, eu estou ruim, parece que nada acontece na minha vida. Não, meu amado, se pelo fato de você estar aqui, Deus já está falando com você. Deus já está falando com você. Eu tenho vivido um período assim, muito bom na presença do Senhor. Como o pastor Silvio falou, eu estou construindo lá em Aparecida uma igreja. Nós temos uma igreja lá no Potim, um prédio já construído. Estou construindo uma em Aparecida. E eu sempre digo que vai ser a minha última obra. Não vou mais mexer com obra, né? Daí quando eu falo, alguém dá risada, né? Minha mulher dá risada. A vida inteira eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Mas sabe que chega uma hora da vida que nós vamos nos cansando. E algumas coisas nós já cansamos. É muito difícil lidar com pessoas teimosas, pessoas ranhetas, pessoas pessimistas, pessoas que tudo está ruim. Sabe, você fala, olha, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Olha, deu certo, não deu. Sabe, pessoa negativa. E na igreja nós costumamos encontrar pessoas assim, pessoas negativas, pessimistas, nada está bom. Esses dias minha mulher foi num lugar, alguém disse para ela, poxa, mas o pastor Paulo está construindo lá aquela igreja, ele é meio exagerado, tem alguma coisa lá tal. Ela falou, pessoa do meio falando o contrário. Sabe quando alguém está jogando contra no time? Será que alguém aqui está jogando contra no time? Meu amado, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Eu não posso amaldiçoar o lugar onde eu estou. Eu tenho que abençoar o lugar onde eu estou. Você tem que ser bênção para alguém. Não espere que os outros sejam bênção para você. Será que você é bênção na vida de alguém? Será que você é? O passado ruim tem o poder de estragar o presente. E também compromete o seu futuro. Não fique olhando para o passado que aconteceu. Davi não parou para olhar o passado. Ele não ficou reclamando, mas eu fui ungido e agora eu sou perseguido. Não. Sabe o que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa. A couraça de Saul não é de Davi. Às vezes nós nos damos mal porque nós queremos vestir algo que não é nosso. Jesus, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz e siga-me. Muitos de nós estamos doentes por carregar uma cruz que não é nossa. E eu sei que aqui tem alguém assim. Quantas vezes Deus já falou para você deixar aquele assunto que não é seu, deixa Deus tratar. Quantas vezes nós queremos socorrer, pastor, viu? A gente quer socorrer quem Deus está tratando. Há poucos dias eu conversei com a Ivana sobre isso. Sobre uma luta que nós passamos lá. Eu falei, Ivana, é o seguinte, eu não vou mais ficar andando atrás de ovelha rebelde. E não ando. Do jeito que ela foi, ela tem que voltar. Se não voltar, Deus vai cuidar. Eu não vou carregar a cruz que não é minha. O problema é dele, ele tem que resolver. Eu posso aconselhar e orar por ele, mas eu não vou perder noite de sono por quem não quer trabalhar, com quem quer largar o emprego porque ganha pouco, por quem faz dívida demais, adoece financeiramente, mata a família, endividado, porque é irresponsável e depois diz que Deus não cuida. Sabe, meu amado, nós temos que olhar para a nossa vida. Qual é o motivo da nossa enfermidade? Qual é o motivo da nossa doença? Eu não tenho motivo nenhum para reclamar de nada. Como Deus tem abençoado a minha vida. E olha que as lutas que eu tenho passado não é pouco. Eu tenho passado algumas. E boas.
mas eu aprendi a lutar as minhas lutas. Não lute a luta que não é sua. Tem alguns filhos que Deus já mandou abrir mão, deixa ele cuidar. Tem alguns genros, nora, que Deus já falou, deixa ela cuidar da vida dela, cuide da sua. E nós insistimos em querer socorrer quem Deus está tratando. Sabe, você quer tirar das mãos do Senhor quem Deus está tratando. Eu sempre gostei muito da minha casa. E eu sou bastante caseiro. A minha casa é arrumada, é zelada. É algo meu. Não é que você tenha que ser assim. Quando eu casei, eu combinei com a minha mulher que ela não ia trabalhar. Isso foi coisa minha, não é sua. Eu combinei, olha, você não vai trabalhar, porque eu não vou deixar ninguém cuidar dos meus filhos, porque o filho é meu, somos nós que temos que cuidar. E eu tenho um casal, graças a Deus, abençoados. Mas a minha mulher sempre cuidou do lar e me ajudou na igreja, sempre. Não passamos fome, porque Deus, Ele cuida de quem tem o coração voltado. Sabe, meu amado, o nosso problema não é dinheiro. O nosso problema nunca foi dinheiro. Nosso problema é obedecer a palavra do Senhor. Se nós obedecemos a palavra, nós seremos abençoados. Sabe, vocês têm uma igreja linda. Tem um pastor bonitão aqui com a esposa jovem. Bonitão, você gostou, né? Eu vou voltar aqui, tenho certeza. Aí você tem um lugar abençoado. Meu amado, trabalhe no lugar que o Senhor te colocou. Talvez a cura que nós precisamos, ela está dentro de nós mesmos. Nos envolver. Faça uma campanha de oração. Ajude alguém. Faça algo diferente. Sabe o crítico de arte? O crítico de arte, ele não desenha nada. Ele só critica o que os outros fizeram. Só critica o que os outros fizeram. Mas ele não faz. Se torna um crítico. E assim, nós temos dentro das igrejas. Eu estou falando por conhecimento de causa. Agora voltando para o texto. E para encerrar também. Guarde o seu coração. Não permita que as outras pessoas governem a sua vida. Guarde o seu coração, meu amado. Guarde o seu coração daqueles que querem tirar a sua paz, querem invadir a sua casa, invadir a sua vida, invadir a sua conta, querem invadir o que é seu. Sabe, o seu marido, o seu filho, a sua esposa, o seu filho. Você tem que ter ali, não é que você tenha que ser egoísta, mas não permita que a luta do outro se torne a sua luta. Cada um carrega a sua cruz. E quando a cruz do outro, muitas vezes é muito pesada, é porque ele colocou peso na cruz. E aí nós queremos carregar a cruz de alguém. Davi encostou nele 400 homens. E Davi se tornou líder daqueles homens. Davi treinou. Olha só, essa é a função do pastor, treinar uma liderança. Davi treinou, Davi forjou, eles se tornaram os valentes de Davi. O que Davi falou naquela caverna é o seguinte: eu ficarei aqui, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Você precisa buscar a vontade de Deus e saiba o que Deus quer fazer com você. Não fique andando na vibe dos outros. A sua situação é sua situação. Viva a sua vida. Jesus, ele fala de simplicidade de vida em Mateus 6. Simplicidade de vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e nada mais. Nós vivemos em um lugar muito bom. Nossa região é uma região muito boa. Muito tranquila, não falta água, temos alimento, temos problemas sim, mas é uma região muito boa. Nós não temos que reclamar. E a bênção que Deus tem para você, Ele não vai dar para ninguém. Fique no seu lugar, até que Deus fale para você o que há de fazer de você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glórias ao Senhor.
Eu quero orar por você. Fique de pé. Pastor Silvio, pode assumir. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus faça uma obra no seu coração. Para que Deus fale na sua vida. Para que Deus mostre para você o que você vai fazer. Algumas decisões é sua. Não espere a resposta do pastor. Um profeta que venha orar e dizer para você o que você tem que fazer. Não, você encontra na palavra. Sabe, existe aqui, olha, milhares de promessas. E nós precisamos tomar posse das promessas do Senhor. É Ele quem vai falar aquilo que tem que ser na nossa vida. Ele vai falar para você. E eu quero declarar cura na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? O louvor vai cantar? Vai louvar? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos começar a clamar para o Senhor fazer a sua obra. Vamos falar com Deus? Pai querido e amado, a tua palavra foi pregada, Senhor. Oh Deus, eu tenho certeza que aqui muitos, ouvindo essa palavra, recebeu de bom grato, de bom ânimo, Senhor. Deus, não é a capacidade humana, não sou eu, mas é o teu Espírito a falar ao coração de cada um dos teus filhos aqui. Continue, ó Deus, fazendo a tua obra, abençoando essa casa. E hoje, Deus, nós oramos por cura, por libertação. Ó Deus, que haja um mover, que haja o teu poder, ó Deus. Venha curar, venha libertar, venha transformar. Eu creio, ó Deus, que o maior milagre nós já recebemos, que é o milagre da salvação. Mas nós clamamos, ó Deus, pois nós sabemos que o Senhor pode curar, pode libertar, pode transformar, ó Deus. Ó Deus, entra com providência, Senhor, na vida do teu filho, da tua filha. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, queridos.